Pessoal, aqui temos aqui um barramento PCI, e temos aqui vários periféricos se ligando a ele. Por exemplo, a controladora de disco, a controladora aqui SCSI, né, de discos SCSI. E aqui tem uma interface com a via de expansão, onde eu ligo periféricos mais lerdos, como o teclado, a porta paralela e a porta serial. Tá? Isso daqui no computador mais antigo, computadores de hoje em dia vão estar usando USB para isso. Aqui eu tenho aqui o processador. O processador ele se liga à memória. A própria memória tem uma que é uma controladora de memória que se liga aqui com o barramento PCI, de tal forma que eu vou conseguir transferir dados do IDEA para a memória, da memória para o IDEA em operações de leitura e escrita. Eu tenho aqui também um monitor, né, onde eu estou pendurando o monitor através de uma controladora gráfica aqui no barramento PCI. Bom, continuando. Dentro do barramento, uma placa, quando ela se conecta a um barramento, dentro dela tem alguns registradores que são mais famosos que outros, como um registrador de controles. Daqui seria uma porta. Dentro da placa controladora tem então uma porta que é esse registrador de controle, Control Register, tá? E aqui eu vou estar dando um comando, por exemplo, para placa IDE, um comando de, sei lá, um comando de leitura de um certo setor. Então eu vou passar alguns parâmetros, né? Então eu tenho alguns outros registradores dentro dessa placa, onde eu vou passar qual setor que vai ser lido, em que posição da memória que depois que eu for lido eu vou transferir, alguma coisa desse tipo. Além do registrador de controle, um outro registrador importante é esse registrador de status register, onde eu vou estar colocando informação do tipo a operação já foi completada, quantos bytes foram lidos, sei lá, informações aqui dentro do registrador de status. Outros registradores que tem aqui dentro da placa controladora seriam seria esse Data In Register, Data Out Register, onde eu estou colocando o dado que vai ser lido ou escrito. E, tipicamente, esses registradores aqui eles variam de 1 a 4 bytes, e no caso aqui de a gente estar fazendo operações de leitura escrita, né? A gente sempre vai estar fazendo alguma coisa desse tipo. Então a gente pode também ter um buffer organizado aqui como uma fila, né? Certo, pessoal? Uma outra coisa que tem aqui nessa transparência é a forma como eu vou estar acessando os periféricos. Existem duas formas da CPU estar vendo os periféricos. Então vamos pôr aqui que é a CPU. E a CPU tem um pino de leitura ou leitura escrita. Quando ela se comunica, quando a gente vai falar com a memória, a CPU ela coloca o endereço no barramento e lê ou escreve os dados aqui pela via de dados. E usa esses pinos imaginar que ele está usando esse pino aqui de read-write para estar fazendo esse controle aqui, essa comunicação da CPU com a memória. Quando a gente vai pendurar aqui um dispositivo de entrada e saída no barramento, o que impediria a gente de estar usando o mesmo read-write, a mesma via de endereço, a mesma via de dados, para a gente estar lendo e escrevendo no periférico como se estivesse lendo e escrevendo na memória? Existe alguma coisa que impede? Não existe. Por isso que a gente teria aqui esse Memory Mapped I/O, entrada e saída mapeada em memória, que é assim que funciona. Digamos, o ARM, mesmo o Intel pode estar funcionando dessa forma, tá? Então, basicamente, se dentro do Intel a gente está usando a instrução move para estar lendo e escrevendo na memória, então, para a gente estar lendo e escrevendo no periférico de entrada e saída, a gente também estaria usando a instrução move. Não haveria diferença nenhuma. No mundo Intel, eles criaram essas instruções diretas de entrada e saída. E as instruções são esse in e esse out aqui, tá? Então o in seria assim,
in, daí eu dou aqui um endereço aqui de algum endereço aqui, e aí ele em vez de ele usar o pino read write, ele usa um outro pino para leitura escrita nesse mundo de entrada e saída diferente, né? Usando instruções diferentes, usando sinais de controles diferentes. Aí eu faria aqui a leitura ou escrita. Quando a Intel lançou aqui, em particular o 8088, ela lançou com esse tipo de ideia. E aí a IBM ela mapeou aqui um monte de periféricos, como por exemplo essa porta serial. Ela mapeou os registradores da porta serial nesse espaço aqui de endereçamento. E esses registradores aqui, eles são acessados via in e out, ou seja, eles são acessados como instruções diretas aqui de entrada e saída. Não são instruções mapeadas em memória, tá? Ele não está fazendo o endereçamento mapeado em memória, e sim o endereçamento direto aí. A ARM não faz isso, tá bom, pessoal? A ARM sempre usa o endereçamento mapeado em memória. Ele sempre usa esse Memory Mapped I/O, I/O mapeado em memória, tá bom? Porque a ARM sempre faz assim. A Intel é que no começo fez dessa forma, e para efeito de compatibilidade isso ainda se mantém.